tema de hoje, dentro do tema geral desse ano, né, de 2015, que tem sido cosmoética, a gente vai falar sobre relações familiares. Então, da mesma forma que na programação existencial, a gente está abrindo aqui para vocês falarem, comentarem, certo? Perguntarem, fiquem à vontade. E aí, para começar, a gente vai fazer aqui um resumo, né, do que seria cosmoética, que já foi bem discutido nas palestras anteriores, mas se por acaso tiver alguém que esteja vindo pela primeira vez sobre cosmoética, aí vai se inteirar um pouquinho, tá certo? Então, o que seria a cosmoética? A cosmoética seria a moral cósmica multidimensional, ou seja, ela não está restrita aqui à intrafisicalidade, mas também ao extrafísico, expressando a holomaturidade da consciência intrafísica, ou seja, nós que estamos aqui no plano físico, situada além da moral social intrafísica. Né? Então, o que significa isso? Significa que a cosmoética ela não se limita aos conceitos de certo e errado. Né? Como já foi dito aqui em outros momentos, o mesmo ato praticado por pessoas diferentes, né, ele vai ter repercussões diferentes. Então, ela é orientada pela evolução da consciência em qualquer dimensão de manifestação, seja aqui no intrafísico ou no extrafísico. Ela também é atemporal. Uma coisa que é anticosmoética hoje será sempre. Né? Assim, não se pergunta se uma ideia ou ação é certa, mas se é a favor da evolução das consciências. Porque o que acontece? Muitas vezes uma ação numa determinada sociedade é considerada correta, é considerada adequada. E em outra sociedade já não é. Alguma dúvida até aí? A gente sempre costuma dizer que é mais fácil dizer o que não é cosmoética do que dizer o que é cosmoética. Então, a cosmoética leva em consideração a intenção pessoal nas ações, né? A qualidade dos pensamentos e sentimentos e a energia manifestada. Ou seja, na hora que você está praticando uma ação, a cosmoética vai levar em consideração isso. Qual a sua intenção naquela ação? Quem já não ouviu dizer que de boas intenções o inferno está cheio? Né? Mas muitas vezes a pessoa está ali com boa intenção, com boa vontade de ajudar e por desconhecimento, por ignorância dos dados daquela situação, ela termina prejudicando. Né? Causou algo inadequado, ruim, sim, mas a intenção dela era boa. Então a cosmoética vai levar isso em consideração também. O nível de manifestação multidimensional, o nível de verbação, ou seja, a palavra e as ações. Né? Quantas vezes a gente tem um discurso bem bonitinho, né? De acordo com o que a gente ouviu falar, de acordo com o que a gente leu nos livros, mas as nossas ações não acompanham as nossas palavras. Incompatibilidade e autocoerência nas ações e as reações das consciências envolvidas. Então, você veja bem como é complexo, né? Avaliar e analisar um comportamento, uma ação, através da cosmoética. E aí, quando a gente pensa na nossa avaliação, né, nos julgamentos que a gente faz no dia a dia, sobre as coisas do mundo ou sobre nós mesmos, né? O quanto nós somos precipitados. Porque nós deixamos de considerar vários aspectos que nós ainda desconhecemos. Mas quando tem alguma coisa que por alguma razão nos desagrada, o que a gente faz no primeiro momento? Critica logo, né? Julga logo. Não é assim? Bem, então, na cosmoética, e aí a gente pensando no nosso tema, né, relações familiares, então nas relações familiares a gente deve estar muito atento também à intencionalidade. Né? Então toda expressividade cosmoética,
ela antes de se efetivar, ela passa necessariamente pela qualificação da intenção. Então, é interessante que nas nossas ações, no nosso dia a dia, a gente esteja se perguntando: o que quero realmente com esta ação que pretendo fazer? Então, eu já trouxe essas perguntinhas aí para a gente, na hora que a gente estiver discutindo, né, falando aqui sobre as nossas e pensando sobre as nossas relações familiares, a gente possa também estar refletindo sobre nossas intenções nessas relações, para que a gente não componha aquela categoria de boas intenções, o inferno está cheio. Então, o que quero realmente com essa ação que pretendo fazer? Que efeito espero obter com isso? Eu estou pensando no outro, no bem da situação, no bem do outro, ou só no proveito que eu vou tirar disso? Caso as respostas a essas perguntas não estejam de acordo com a cosmoética e a ação leve apenas a inflar o ego ou defender as causas ou direitos próprios, não contribuirá positivamente para a nossa evolução. Então, todas as vezes que as nossas ações elas estão voltadas para o nosso umbigo, com certeza alguém ou várias pessoas poderão sair prejudicadas. Mesmo que ninguém esteja notando, mesmo que ninguém esteja vendo ainda, mesmo que a nossa sociedade esteja dizendo: faça isso, porque se você não fizer, você é um bobão, uma bobona. Então, isso é uma coisa que é importante a gente ficar atento, né? Que a nossa sociedade, o código de ética da nossa sociedade, não é um bom referencial em termos de cosmoética. A gente já conversou, já disse aqui várias vezes, como a nossa sociedade ela é doente, né? Como ela está doente. Então, se a gente for, né, tomar como referencial os valores dessa sociedade, a tendência é que muitos equívocos sejam cometidos. Agora, a cosmoética, né, a gente está falando aqui de uma lei universal, mas cada um de nós, ao longo das nossas existências, a gente está desenvolvendo esse código de conduta interna. Então, é como se houvesse uma grande fonte, que a gente chama aqui de cosmoética, e cada um de nós serve de canal de expressão dessa cosmoética. Só que a gente vai ser capaz de expressar o nível de cosmoética de acordo com nossas experiências, com o nosso nível de maturidade. Então, a gente vai observar que nas famílias a gente pode identificar pessoas naquele grupo que têm diferentes códigos de ética, de cosmoética. A gente vai falar mais na frente que na maioria das vezes a gente encontra os pais tendo mais maturidade do que os filhos. Só que em muitos momentos a gente observa também que parece que os filhos têm um código de ética mais sofisticado, mais amadurecido do que os pais. Pode acontecer também. Por que isso? Porque essa criança que a gente olha ali pequenininha, engraçadinha, ela já teve várias e várias existências. E ao longo dessas existências ela foi desenvolvendo seu código de conduta. A gente já falou aqui também várias vezes que nós somos pluriexistenciais, ou seja, essa não é uma única existência que nós temos, né? A gente já existia antes e vamos continuar existindo depois. Então, nossa existência ela é serial, por isso que a gente fala séries existenciais. Já tivemos existências antes da atual e teremos existências posteriores a esta, num ciclo existencial, cuja meta, qual é? É o trabalho em prol da nossa evolução. Tanto da evolução da consciência pessoal, como também da evolução do grupo. Já comentamos aqui várias vezes que ninguém evolui sozinho. Na evolução humana, a evolução humana ela acontece em grupo.
a gente já comparou aqui a evolução como uma escada, né? Onde nós estamos no degrau, abaixo de nós existem outras consciências, no mesmo degrau, consciências semelhantes a nós, e nos degraus superiores, consciências mais maduras, mais experientes. E todos nós juntos caminhamos em prol da nossa evolução. Então, ao mesmo tempo que nós somos auxiliados, né, por quem está acima ou no mesmo nível, nós também podemos auxiliar aqueles que são menos experientes do que nós. E aí, dentro desse processo da evolução, né, do aprendizado, nós temos a família como o primeiro grupo influente. Então, a família é o primeiro grupo aqui na nossa fiscalidade a nos influenciar. Então, essa influência ela pode ser inicialmente analisada a partir do nível de acolhimento ou de hostilidade do recém-nascido. Então, quanto maior for a empatia logo no nascimento, né, maior o bem-estar experienciado pelo ressomante, ou seja, pela pessoa que está renascendo, pela consciência que está renascendo. Estou achando vocês muito caladinhos hoje. Isso é bem interessante, isso aí, né? Feito que dá para ver um novo netinho por aí, sabe? Sim. Aí minha vizinha no dia da criança, mas só tem um mês de gravidez. Aí eu já comprei um presentinho e dei ela. Que deixa de ser idiota. O menino nem está se fazendo aí, ele está se fazendo não. A partir do momento da concepção é vida. Né? Aí a gente vê isso aí, ó, que é a hostilidade. Quando tem esse de, nossa, mais um, seu pé fica, né? Aquela empatia danada. Aí isso é ruim, né? Porque a gente já está passando a energia desestruturada. É. Então, quanto mais consciência a gente tiver do significado, né, daquela consciência que está renascendo, melhor, que é um pouco isso que a gente quer trazer. Então, nesse sentido, né, do ponto de vista evolutivo, qual seria o papel da família? Seria o papel de reeducação recíproca. Então, juntos, nós estamos nos reeducando. Né? Então, vamos ver aí o conceito de reeducação recíproca. Seria o ato ou efeito das consciências instruírem-se mutuamente por meio do exemplarismo individual e grupal. Aí, essa palavrinha aqui, né, ela é muito importante. Como eu disse anteriormente, né, às vezes nós somos muito bons, né, nos nossos discursos, do que deve ser feito, do que não deve ser feito, mas na hora da prática, nós somos incoerentes. Aí, imagina isso no caso do papai e da mamãe, como é que não fica. Então, sob a responsabilidade dos pais, vem essas consciências, que precisam ser orientadas, precisam ser educadas, né? E aí você diz ao seu filho que você, de acordo com o que você acredita que é certo ou errado, você começa, né, a dar orientação. Só que muitas vezes você não segue, é do tipo, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não tem uma história assim, né? E aí o negócio fica complicado. Principalmente hoje, né? Eu ouvi, por exemplo, Keile falando sobre a relação dela com o filho e outras mães. A gente vê como as crianças questionam hoje, né? No meu tempo a gente podia até observar, mas pelo menos eu e as minhas irmãs ficávamos caladinhas, né? Os nossos pais não tinham essa possibilidade rica que os pais hoje têm, né? De serem questionados. Mas espera aí, você não disse isso e isso, como é que você está fazendo o contrário, né? E é desde pequenininho. Não precisa mais chegar à adolescência, não. Né? Hoje é o aniversário do meu pai, aí eu passei lá para dar um abraço com o Arthur, né? Conversando com meu pai, ele escutou uma conversa meio estranha, aí falou assim para o meu pai, você já está livre dos seus vícios? Aí meu pai olhou assim para... Eu disse, pergunta de novo, Arthur. Aí, você
meu pai fez o quê? E você sabe o que é vício e o que é vício. E aí ele fez uma comparação, para explicar que sabia, fez uma comparação com a comida. Sim. Com a comida, para dizer. Aí meu pai ficou assim, sem palavras, né? Porque ele nem respondeu nem sim, nem não, mas Pois é. tocou no assunto. E parece que eles vêm servindo cada vez mais como despertadores. Por sinal, essas crianças índigo, né, que questionam bem, gostam mesmo de canto de parede. E telepaticamente, você sem pensar, ele já está, abre a boca, já diz, faz a resposta daquilo que você está pensando. É. Por isso que os Então, pais estão sofrendo agora, né? mas é um momento muito rico, né, para esses pais, não é? Bom, é isso aí, tá necessário, né, para a época que Pois é. Então, tem, claro, né, um número de estímulos muito grande, né, que favorecem e desfavorecem. Então, ser pai, ser mãe hoje não é fácil, né? Eu acho, na minha percepção, é muito mais difícil hoje, mais trabalhoso, né? Você tem que estar mais atento, você precisa acompanhar muito mais, né? Então, vamos ver também, para não ficar só focado no lado negativo, no trabalho que dá, né? Porque, claro, eu acho que dá mais trabalho, né? Mas, por outro lado, tem muito mais possibilidades de crescimento, né? É o despertador, mirim, que eu falei. E o despertador mirim, né? Algumas vezes funciona assim. Então, na reeducação recíproca, ela envolve troca, né? Então, o filho está aprendendo com você, mas você também está aprendendo com o seu filho, né? Intercâmbio, estimulação. Porque às vezes você, por exemplo, essa pergunta, né? Você já se livrou, né? Que ele perguntou, você já se livrou dos seus vícios? Às vezes a pessoa está ali acomodada naquilo e uma perguntinha dessa desperta, né? Só a palavra vício, às vezes, assusta as pessoas. Não sabe nem se dá conta que é um vício, né? Isso. E vindo da boquinha de uma criança que a gente olha, ela é tão ingênua, não sabe de nada, inexperiente, e já questionando assim, é um bom despertador, pode ser um bom despertador. Alternância e revezamento de experiências multiexistenciais durante o convívio com diferentes níveis evolutivos. O que quer dizer aqui? Isso. Nesse momento a gente está aqui na intrafisicalidade, mas nós já tivemos também no extrafísico, né? E aí, nessa alternância, uma hora a gente vem como filho, outra hora vem como pai, né? Vem como tio, vem como irmão. E outra coisa que a gente já conversou aqui, que a importância, por exemplo, na evolução, no aprendizado, da gente renascer, porque quando a gente está lá no extrafísico, a gente aprende também, né? A gente tem experiências. Só que aqui no intrafísico seria o ambiente propício para estarmos todos juntos, pessoas de diferentes níveis evolutivos e também com experiências traumáticas, né? Então, olha que interessante a natureza faz. Pessoas que no passado foram inimigas, né, que causaram muito mal umas às outras, aí vem como pai e filho, mãe e filho nessa existência. Né? Aí a gente já conversou aqui que a gente vem esquecido, né? Porque vivenciou. Algumas pessoas lembram, mas a maioria não lembra de nada, vem esquecido do que vivenciou em existências passadas ou no período intermissivo. Aí recebe aquele bebezinho, né? Lindinho, bonitinho, pequenininho, que depende de você. Então aquilo tudo é cativante, né? Mesmo que e isso acontece, mesmo que às vezes você sinta uma certa repulsa, né? Porque tem mães que sentem isso com o filhinho gestando o bebezinho lá. E às vezes é muito complicado para certas mães, porque ela aprendeu que ela é obrigada a amar essa criança. E ela está sentindo uma certa rejeição. Então às vezes é conflitante isso, né? Mas essa rejeição pode significar o quê? Que está recebendo ali uma consciência que já esteve junto com essa mãe ou com esse pai no passado, né? Mas que vem com a chance agora de reconciliação, através desses laços aí de afeto. Do desenvolvimento do amor, mas eu prefiro dizer da boa vontade, do cuidado, né? Porque amar, como a gente já falou aqui antes, a gente ainda
E às vezes fica mais conflitante para a mãe, na minha percepção, porque ela fica buscando aquele amor que ela aprendeu, que ela tem que ter. E não tem, gente. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar para a gente e assumir isso. Tá, eu não tenho esse amor dos mestres, né? Mas o que é que eu tenho para dar? Eu tenho a minha boa vontade, eu tenho o meu cuidado, né? Então é isso que eu vou oferecer para aquele outro ser. E vai ser muito, vai ser bastante. Né? Então a relação grupocármica da família nuclear, em muitos casos, não é completamente compreendida justamente devido ao esquecimento. Né? Então às vezes a pessoa fica, mas como é que uma mãe como a minha me distrata da forma que ela me distrata? Por que ela me trata tão mal? E às vezes vem aquele conflito assim, o meu irmão é o queridinho e eu sou a ovelha negra. Né? Por que será? Por que essa injustiça comigo? Né? Porque a primeira coisa é a gente, claro, é um comportamento injusto, isso é inegável, né? Mas será que é uma injustiça comigo? Né? Ou será que eu, de certa forma, estou dentro daquela situação porque faz parte da minha história? Né? Para a consciência, ou seja, para as consciências intrafísicas, né? Que não sabem, que não têm acesso a essas informações, que não refletem sobre a possibilidade da multidimensionalidade, da pluriexistencialidade, ainda é difícil saber o tipo de vínculo multiexistencial existente. Por exemplo, entre pais, mães, filhos, irmãos, tios, primos, avós. Né? E aí, o que eu acho interessante, claro, algumas pessoas vão poder acessar isso, né, através de regressão, através da projeção consciente e o encontro com outros amigos no extrafísico. Mas independente de vocês ter essa informação, obter essa informação de qual é a minha relação kármica com aqueles membros da minha família, é interessante que a gente esteja atento a onde é que está ali o conflito na minha família. Existe algum conflito com algum membro familiar? Porque independente da gente saber qual é a nossa relação do passado, é possível trabalhar no presente nessas relações. É isso que a gente precisa focar também. Então, como a gente já colocou aqui, as nossas relações familiares, elas não são obras do acaso. Né? Então, não é por acaso que a gente tem o pai que tem, a mãe que tem, o filho que tem. Né? Existindo, por exemplo, afinidades por temperamento. Então a gente costuma ouvir muito, né, aquela história, mas é o temperamento do pai, puxou o pai todinho, né? Aí atribui a genética. Né? Da mesma forma, quando tem aquelas antipatias. Aportes proexológicos, os aportes proexológicos a gente já conversou aqui nas palestras da programação existencial. Representam os recursos recebidos por nós, né, relacionados à concepção ou à execução da programação existencial, tais como o ambiente que você nasceu, a sociedade que você nasceu, o nível socioeconômico, cultura, amizades, aprendizados e demais condições favoráveis. Antes da palestra, a gente já tinha começado paralelamente aqui a palestra, né, Gayle e Vinícius. A gente estava falando aqui de um caso de uma pessoa que tem mais de 28 anos e que tem uma situação financeira razoável, né? Tem casa, comida, roupa lavada, um carro, mas que ele não tem isso através do próprio trabalho. Né? E essa pessoa está buscando um trabalho e para esse trabalho específico que ela quer, ela precisa estudar para passar no concurso. E ela estava sentindo dificuldade e estava se achando assim com algum problema kármico por ter dificuldade. Vocês acham, eu fiz a pergunta para os meninos aqui, vocês acham que essa pessoa pode dizer assim, eu tenho karma financeiro daqueles? O que é que vocês acham?
Uma pessoa com mais de 28 anos que tem toda essa estrutura. Aí o Vinícius respondeu o quê, Vinícius? Está na hora de começar a passar por isso. Uma muita facilidade agora. Que aí a gente pode dizer assim, se não aproveitar essas facilidades que tem, porque se tem, certamente merece de alguma forma, certo? Então, se não aproveitar agora essas facilidades que tem, certamente, não por castigo, né, mas por o sistema de aprendizado, a cosmoética vai possibilitar, em algum momento, seja nessa existência ou na próxima, a falta para que a pessoa aprenda a valorizar. E a falta de determinação, né, em seguir aquela meta dela. Isso. Cada caso é um caso que precisa ser avaliado. O que é que falta nessa consciência? É responsabilidade? É determinação? Né? É vergonha na cara. É vergonha na cara? Então, cada caso precisa ser analisado pela própria consciência. Né? Mas não dá, é a gente passar o tempo todo culpando o externo. Né? Ou até mesmo dizer assim, ah, é minha mãe e meu pai que me super protegem, me dão tudo, aí termina fazendo isso comigo. Né? Então, a gente já conversou isso aqui antes. A partir de uma certa idade, não dá para ficar culpando pai e mãe mais. Né? A gente reconhece que pode ter tido alguns probleminhas nesse relacionamento, influenciou sim, né? Mas de alguma forma nossos pais deram o melhor, quem é pai e quem é mãe hoje também está dando o melhor, né? Mas a partir do momento que a gente reconhece que não está legal, que a gente está vivendo, como a gente está vivendo, cabe a nós fazer essa mudança, da forma que pudermos, né? Mas fazer essa mudança. Então essas relações familiares também, as pessoas se juntam devido às interprisões grupocármicas seculares. O que são essas interprisões grupocármicas? Seriam aquelas relações, aqueles relacionamentos, né, que a gente vem grudadinho e às vezes há várias existências, né, com o rabinho preso um no outro, devido a ações, a atos anticosmoéticos que nós fizemos para o outro fez com a gente, direta ou indiretamente, né? Porque, vamos dar um exemplo aqui indireto, né? Então, se eu tenho uma desavença no trânsito com uma pessoa, essa pessoa é um pai de família, aí eu ando armado, né, para me defender, e na hora eu fico muito zangada e acabo atirando na pessoa e deixando-a inválida ou matando. Né? Eu não vou ter prejudicado só essa pessoa, vou ter prejudicado também todos aqueles que dependiam, tinham uma relação com aquela pessoa. Mesmo que sejam pessoas que eu nunca vi. Né? Então, ao longo das nossas existências, a gente cometeu certos atos, né, onde a gente prejudicou pessoas diretamente e indiretamente. Então veja aí quantas linhas, né, quantas algemas a gente pode ter, né, construída aí com algumas pessoas. Mas o interessante é pensar que nessa existência, nesse momento, né, que nós estamos aqui, nós estamos tendo a chance de reencontrar com algumas delas e transformar essas algemas em laços. Se não der ainda para transformar em laços, dependendo, né, dessas algemas, que pelo menos se desfaça a prisão. Aqui na programação existencial, a gente fala sempre da importância da pessoa observar o que ela recebeu da vida, né? Porque o que ela recebeu da vida implica, já é um sinal, já é um lembrete do que ela precisa devolver à vida. Então, às vezes, as pessoas recebem muito dos familiares, né? Do pai, da mãe, né? Às vezes eu ouço assim, uns discursos interessantes do tipo, não é desfazendo nem desqualificando o sentimento do outro, mas a
pessoa diz assim, eu senti muita falta do meu pai e da minha mãe, eles foram ausentes, estavam sempre trabalhando. Né? Claro, para a criança eu acho isso válido, né? Sentir a falta do afeto. E que bom que essa consciência está reconhecendo o valor do afeto. Né? Infelizmente ela está reconhecendo através da falta que ela diz ter aparecido na vida dela, né? Ela ter vivido. Só que ao mesmo tempo, o fato desse pai e essa mãe estarem sempre trabalhando, e hoje, né, principalmente os pais modernos, né, passam muito por isso, implicava que estava tendo algum tipo de cuidado também com esse filho. E esse aporte que esse filho recebeu é que proporciona, por exemplo, muitas possibilidades para que ele possa se desenvolver melhor nessa existência. Tanto no que diz respeito ao que ele observa que faltou, aí ele está aprendendo a valorizar, e se for inteligente na relação com o filho, ele vai procurar equilibrar trabalho e família, que não é tarefa fácil, na verdade, e ao mesmo tempo agradecer pelo que recebeu. E de alguma forma procurar devolver, seja a família, seja a comunidade, a sociedade, o que recebeu. Então, o convívio estreito com a família é a oportunidade de reconciliação entre consciências com laços muitas vezes patológicos, interrelacionados em várias vidas. Considerando a necessidade de reconciliação entre os membros da família consanguínea, é importante, e aí acho que vocês vão concordar comigo, a cuidado, paciência, o estudo e a compreensão para conseguir conviver com cada participante do nosso grupo karma familiar. Porque no nosso grupo karma familiar, provavelmente pode ter aqueles que a gente tem afinidade, que são pessoas ótimas, que a gente reconhece, como é bom conviver com fulano, né? Mas como no nosso nível evolutivo as relações familiares são kármicas, é possível que a gente reconheça um ou outro, ou mais de um membro da família, como aquela pessoinha difícil de se conviver. Né? Só que aquela pessoinha difícil de se conviver, ela está mostrando para você que tem ali uma historinha para você ressignificar. Né? E se você é a pessoa mais lúcida dessa relação, é a que está percebendo mais, você tem a responsabilidade maior nesse sentido, né? De promover essa reconciliação. E aí vai precisar de paciência, muita, né? Assim como os nossos familiares precisam de muita paciência conosco, né? A gente também precisa de muita paciência. Quantas vezes a gente diz assim, mas se eu visse o que eu tenho para dizer, ou o que eu venho dizendo, essa pessoa não sofria tanto, né? Só que cada um tem direito a viver a sua vida como quer. E quando a gente pensa em assistência, em ajuda ao membro da família, a gente não pode, né, pensar em imposição. A gente pode pensar em sugestão. Claro, se for o filho, até uma certa idade, você tem condições e obrigação de orientá-lo, pois ele está sob sua responsabilidade. Né? Mas depois de uma certa idade, a pessoa é que tem que viver sua vida. Então, existem semelhanças e afinidades características entre familiares que são verdadeiros espelhos para cada consciência. Então, observar os membros da família é examinar comportamentos positivos a serem aprendidos. Né? Então, quem já leu aí as obras de André Luiz, tem umas historinhas assim de certas mulheres, né? Certas consciências que renascem como mulheres e com o objetivo de receber outras consciências para ajudá-las no aprendizado. Então, aquela consciência que vem como mulher, ou vem como mãe, né, como pai, como mãe, ela aceita receber essas consciências, e algumas delas não são nem muito fáceis, porque estão muito presas, né, a certos comportamentos egoístas,
perceber essas coisas na frente. Os conflitos familiares, eles afloram por vários motivos. Pelo exemplo, pela dificuldade de entendimento, né? Às vezes é só a falta de diálogo que provoca certos conflitos, né? Pela incompreensão, pela defesa dos interesses pessoais egóicos, orgulho, repressão e autocracias, né? Quer dizer, a pessoa, seja o filho, ou o pai ou a mãe, quer ter o poder sozinho, né? Quer mandar, né? O lema dessa casa é obedecer. A autoridade é importante, sim, claro, né? Mas até o exercício dessa autoridade deve ser bem pensada, porque senão, ao invés de ajudar, pode prejudicar. Assim como a falta dela pode prejudicar, e muito, né? E aí vem, mais uma vez, o exemplarismo, né? Então, o ideal no ambiente familiar é a manutenção do convívio harmonioso, né? Considerando o binômio admiração e discordância indispensável em todos os contextos da vida. Então, esse binômio admiração e discordância, a gente já falou dele aqui em outra palestra, seria o quê? Mesmo você identificando que o outro tem defeitos, que às vezes o outro é de difícil convivência, né? Segundo a sua percepção, você é capaz de reconhecer também que o outro tem qualidades, que tem pontos fortes. Então, a partir disso, né, reconhecendo defeitos e qualidades, ou seja, traços falhos e traços força, você ainda assim é capaz de conviver bem com o outro, né? Ah, mas minha mãe discorda tudo de mim, tudo que eu digo ela é do contra. Ainda assim é possível, né, considerar esse binômio aí, admiração e discordância. Às vezes a mãe é assim, mas você pode ainda ser grato a ela só por ela ter fornecido lá o óvulo, gerado você, né? Foi ela que possibilitou que você tivesse esse corpinho que você tem e está aqui no intrafísico, né? E fora isso, se você procurar, você vai ver várias coisas que a sua mãe e seu pai foram úteis a você, por mais difíceis, né, que eles podem ter sido, ou ausentes mesmo, né? Eu tenho a impressão, deve surgir um pouquinho, se são mitos, é que assim, é extremamente difícil uma pessoa conseguir ter uma vida mais satisfatória se ela não aceitar a sua família. Me parece isso, na verdade, não sei. Mas não adianta ir para lá, para a China. Isso é uma verdade, isso é impressão, você acha disso? Faz todo sentido, né? E principalmente se a gente pensar, além de você ter o pai e a mãe físico ali, certo? Ou as pessoas responsáveis que cuidaram de você, que às vezes é uma avó, um avô, um tio, uma tia, eles são representantes do seu pai e da sua mãe interna, de arquétipos, esses arquétipos a gente pode pensar como pedaços de nós mesmos que nos compõem, né, e que fazem parte do nosso aprendizado, né, do nosso desenvolvimento enquanto pessoas. Então é como se fosse assim, enquanto a gente não estabiliza, não harmoniza dentro das nossas possibilidades aqueles laços, né, esses laços familiares, eles tendem a ficar influenciando os nossos relacionamentos com as outras pessoas, ou mais ou menos, né? Então eu já vi pessoas que acreditavam, até porque levavam uma vida até certo ponto harmoniosa, né, que tiveram um pai ausente, que se sentiram em algum momento abandonadas pelo pai, e que seguiram a vida ressignificando, tentando reestruturar, não ficar parado nesse ponto, né? E que mais na frente percebeu que isso era um limitador profissional. Isso é um exemplo, né? Então, tudo isso é importante a gente observar. E para que essa reconciliação interna aconteça,
Muitas vezes não precisa o pai, se for com o pai, né? Ou a mãe, eles estarem vivos. Às vezes eles já dessomaram, já estão no extrafísico, né? Às vezes é um pai e uma mãe que não querem ver. Ele gerou você, né? Mas ele não tem interesse. Ainda assim, é possível fazer essa reconciliação. E aquele tipo de experiência não é à toa, como a gente está vendo aqui. Não é uma experiência para aquele ser ficar se sentindo coitadinho, pobrezinho, não. É uma experiência de aprendizado, né? É uma experiência para amadurecer, ajudar aquela consciência a amadurecer. E de repente valorizar coisas que, se ela tivesse tudo bonitinho ali, muito bem estruturado, ela talvez não valorizasse, né? Porque há muitas formas da gente ter um pai e uma mãe ausente. Não é só quando a mãe doa o filho ou rejeita o filho, tem várias formas. E o interessante é que há casos que o pai e a mãe não rejeitaram o filho e mesmo assim o filho se sente rejeitado. O que acontece aí nessa história, né? Por isso que é importante cada um fazer um mergulho em si e ver o que é que tem, o que é que essa história, essa minha história que eu percebi, que eu interpretei, fala a meu respeito. E às vezes você de fora olha aquele filho que parece que é tão rejeitado pelo pai e a mãe, e é tão dedicado, e é, sabe, tem traquejo na vida, e ressignificou de uma forma diferente. Então, cada caso é um caso que a gente precisa, né, avaliar e cuidar, mas isso faz todo sentido. E fazer de conta que não existe, não estou muito bem, não me faz falta, não é uma boa pedida. O ideal é que se olhe, sabe? Veja o que tem ali para aprender, se tem alguma coisa para perdoar, para se perdoar e seguir em frente. Então, um outro ponto aí da família é contribuir com a melhoria do grupo, sem imposição, mas a partir do alto exemplo confiante nos resultados ao longo do tempo. Aquilo que a gente já falou, né? Não apenas falar, né? Mas ser realmente um exemplo para a sua família. E isso vale, claro, para pai, para mãe, mas vale para irmão também, vale para tios também, né? Tem famílias que às vezes o pai e a mãe não têm muita maturidade para educar a criança, mas tem um tio, uma tia, um avô, uma avó, que tem aquele papel, que é o pilar onde aquela criança, aquela consciência, ela vai se espelhar. Então sempre vai ter. Às vezes pode não ser um parente, é um amigo da família, né? Então, a providência divina não nos deixa desamparar. Vai ter sempre ali aquele referencial. Então, a vida é uma oportunidade de aprender. Na maioria dos casos, os pais apresentam maior maturidade em relação aos filhos, como eu já falei antes, sendo responsáveis pelo acolhimento, orientação e encaminhamento diverso.